E aí, meu povo, tudo bem? Tô sumidinha daqui, né? Bom, hoje eu vou falar com vocês a respeito de fichamento. E depois de falar sobre fichamento, nos próximos vídeos, falar um pouco sobre resenha, resumo e artigo científico também. Como escrever artigos científicos de uma forma mais fácil, mais tranquila. Bom, por que o fichamento vem primeiro? Porque o fichamento é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer documentação de leitura. Ah, mas eu tenho que fazer fichamento de tudo que eu ler? Olha, o ideal é que a gente faça fichamento, sim, de tudo. Tudo que for relacionado à sua área de interesse. Mas é claro que nós sabemos que a correria da faculdade, do trabalho, nem sempre permite que isso aconteça. A questão é, quanto mais fichamentos você tiver, mais fácil vai ser na hora de elaborar um artigo, um trabalho de conclusão de curso e assim por diante. Mas vamos lá, afinal de contas, o que é um fichamento? Fichamento nada mais é do que uma coletânea de citações literais do texto que você estiver lendo. Pode ser um livro, uma revista, um artigo de periódico, enfim, qualquer tipo de texto. O que constitui um fichamento? A primeira informação que a gente coloca é a referência bibliográfica conforme as normas da ABNT, da APA, enfim, as normas que regulamentam na instituição onde você estudar. No meu caso, eu utilizo sempre as normas da ABNT, né? Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Bom, e se eu não souber fazer essas referências, não sei as regras de cabeça, como proceder? Alguns artigos, quando você recupera esse artigo no site, por exemplo, o Cielo, já te dá a referência pronta. Aparece geralmente no canto superior direito da tela a referência prontinha para você copiar e colar. Outra forma é buscar no Google Acadêmico. Quando você digita o nome do artigo e encontra ele lá no Google Acadêmico, abaixo do resultado aparece o sinal de aspas. Quando você clica nesse sinal de aspas, ele vai te fornecer 3 modelos de referência. Você copia e cola aquela que for mais conveniente para você no seu documento. E uma terceira opção é utilizar sites que fazem essas referências a partir do preenchimento de alguns dados. Nós temos uma plataforma muito boa que auxilia nisso aí, que é o MORE, M-O-R-E, da Universidade Federal de Santa Catarina. Vou colocar o link aqui para vocês. Você preenche, escolhe o tipo de referência, ele permite que você faça as referências de leis, patentes, enfim, qualquer tipo de documento. Você escolhe o modelo, preenche as informações que ele requisita e clica em gerar referências. Essa plataforma é bacana porque ela também permite que você armazene as suas referências e crie um banco de dados próprio para que você recupere depois as referências que você já tiver utilizado naquele site. Bom, depois de colocar no cabeçalho as referências na norma ABNT ou APA, você inicia a colagem dessas citações. Copia do PDF que você estiver lendo ou digita manualmente e tem que colocar a página, tá, pessoal? Não tem uma regra específica assim, de formatação, de fonte e tudo mais. Mas o que eu faço para facilitar a minha vida? Como os trabalhos que são formatados na norma da ABNT utilizam fonte Times ou Arial, tamanho 12, e a gente sempre coloca no final da citação ou no início o nome do autor, ano e a página, eu já deixo essas informações no final da citação. Então, eu coloco a citação, coloco aspas no início e no final e coloco também o nome do autor, seguido pelo ano e a página de onde eu retirei aquela citação. No caso das regras da ABNT, quando eu retirar de dentro da citação, eu retirei um trecho que eu não utilizei, ficou ali o início e o final do parágrafo, o meio do parágrafo eu tirei. O que eu utilizo para indicar que eu retirei esse trecho? O colchete
com 3 pontinhos, com as reticências. Então, esse colchete com reticências indica que havia alguma coisa ali, ou no meio, ou no início, ou no final daquele parágrafo, e eu preferi retirar. Se a citação começa em uma página e termina em outra, o que eu faço? Coloco P ponto, sempre P ponto, não usa PP no caso da BNT. Se for APA, a gente coloca PP ponto, sempre letra minúscula. E depois coloca a página que começa a citação e a página que termina a citação, separados por um tracinho. Então, se a citação começa na página 3 e termina na 4, no caso da regra da BNT, você coloca P ponto, 3, tracinho, 4. Bom, como separar nomes de autores? Se eu tenho 3 autores para aquela obra, eu vou colocar os últimos sobrenomes dos autores, né? Por exemplo, o meu Mariana Reis Mendes, eu vou utilizar Mendes. Em caixa alta, separados por ponto vírgula, no caso da BNT. Se for no caso da APA, nós vamos utilizar só a primeira letra maiúscula do sobrenome, separar os nomes por vírgula e o último nome do penúltimo, eles são separados por aquele símbolo de I, que parece uma clave de sol, que eu nunca sei escrever, se você for digitar. Bom, e como proceder se eu quiser utilizar uma citação de citação, ou seja, eu quero tirar um trecho daquele trabalho que eu estou lendo, que já é uma citação de outro autor, não do autor daquele trabalho. Aí a gente utiliza o famoso APUD, no caso da ABNT, ou citado por, no caso da APA. Primeiro você coloca as referências do livro original, que foi citado lá no artigo que você estiver lendo, e utiliza o termo APUD, ou citado por, e depois as referências do artigo ou do livro que você estiver lendo. Basicamente, são essas as regras. Ah, mais uma coisa. Itálico, se na citação tiver um termo em itálico, um termo em negrito, você precisa colocar o final lá, junto com o número da página, depois do número da página, você põe vírgula, grifo do autor, se for só uma palavra que estiver destacada, grifos, se for mais de uma, se for autor, homem, autor, se for mulher, autora, e se forem autores, tem que pôr no plural, obviamente. Se você preferir colocar alguma palavra em destaque, você percebeu que é um conceito importante que precisa ser destacado, aí você coloca, depois da página, você coloca vírgula, grifo meu, ou grifo nosso, se for um trabalho coletivo, se você estiver fazendo esse fichamento junto com um colega seu, por exemplo. E se tiver dentro da minha citação, já tem um trecho lá que tem aspas, o que fazer? Quando as aspas estão externas, mostrando que aquele texto se trata de uma citação, você mantém as aspas externas, são aspas duplas. E se dentro da citação tiver algum outro termo entre aspas, essas aspas de dentro são aspas simples. Basicamente é isso. Existem algumas diferenças na formatação APA e ABNT, mas essas diferenças são muito pequenas, né, no que diz respeito ali às citações e referências. O que vocês precisam ter em mente aqui, sempre ao fazer um fichamento, o que precisa ficar em evidência é a referência do trabalho, de onde você tirou, se for da internet tem que ter o link, a data de acesso daquele link também, e as páginas, né, as páginas de onde você retirou. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo possa auxiliar nas atividades aí de documentação das leituras acadêmicas. Fazer fichamento não é a atividade mais prazerosa do mundo, mas você sente uma enorme diferença na hora de escrever. A vantagem é essa, você sofre antes para não sofrer na hora de escrever um artigo ou um TCC, porque as leituras que você fez ao longo do ano, ao longo dos anos, já vão estar documentadas e você não vai precisar ficar correndo atrás de novas leituras em cima da hora. Bom, vou preparar depois outros vídeos falando sobre resumo, resenha e artigo científico, que são outros gêneros acadêmicos que são extremamente importantes e muito exigidos nas faculdades. Então, até a próxima. Obrigada!